No segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, a Bíblia narra um episódio interessante, onde uma menina, que a Bíblia nem fala qual é o nome dela, se torna um personagem importantíssimo na cura de um general do exército da Síria, na cura da lepra dele. Ela tinha sido levada para servir na casa dele como empregada, como escrava, junto à sua mulher, junto à esposa de Naamã, muito novinha ainda. Imagine, ela era uma menina que tinha sido tirada da sua terra, do meio da sua parentela, estava numa condição de escrava, de servidão. Ela era jovem, ela era talvez franzina, mas ela tinha no seu coração uma fé viva. E quando ela soube da doença de Naamã, ela comentou com a sua patroa, por assim dizer. Ela disse: olha, se o meu senhor, se o Naamã, fosse se encontrar com o profeta que existe lá em Israel, ele curaria o Naamã. Essa moça, ela se arriscou até demais. Primeiro, porque ela se meteu num assunto que não era dela. Segundo, que ela estava falando da sua fé, da sua religião, numa terra de uma religião estranha. Terceiro, que ela falou com uma convicção de que haveria cura, uma cura que ela pessoalmente não poderia garantir, mas havia uma fé simples no coração dela. E mesmo sendo ela a pessoa mais frágil naquele lugar, mesmo sendo ela uma pessoa suscetível a qualquer tipo de maldade ou punição, ela ousou falar daquilo que ela cria. E por causa disso, Naamã de fato foi se encontrar com Eliseu e foi curado. Deus operou um milagre, não só de cura, mas de transformação na vida de Naamã, porque Naamã decidiu ou entendeu que o Deus de Eliseu, o Deus de Israel, era o Deus Todo-Poderoso, e ele passou a crer também. Olha o que Deus pode fazer através de uma pessoa frágil, sem nenhuma projeção, ao ponto de não ter sequer o seu nome citado na Bíblia, mas que se dispôs a falar daquilo que ela cria, que expôs a sua fé e anunciou a sua fé com convicção. Pois bem, ela serve de lição para todos nós, que às vezes ficamos pensando em argumentos e muitas outras coisas que poderíamos dizer, ou mesmo escondendo a nossa fé por trás do medo de sermos censurados, de sermos condenados, de sermos zombados, enfim, de sofrermos algum dano, algum prejuízo. Ela creu e ela falou do que cria, e por causa disso, Naamã acreditou, foi lá e foi curado. Então, você também pode ser essa pessoa que pode dar o testemunho da sua fé em Cristo, para que outros mais recebam a graça de Deus. Mas é necessário trazer a nossa fé bem viva no nosso coração e expô-la sem medo de condenação, sem medo das consequências. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho, para anunciar aquele que tem poder não só para curar, mas também para salvar e dar a vida eterna. Então, confie nele, pregue sobre ele, fale dele, creia nele, o Senhor fará maravilhas. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja contigo.